Hoje nós vamos conversar sobre missão de vida, porque foi o tema que você escolheu. Eu sou a Sandra Costa, este é o programa Universo Holístico e eu quero começar explicando a diferença entre missão e propósito. Missão é aquilo que você tem para fazer, é aquilo que você veio fazer. Propósito é o caminho que te leva à sua missão. Exemplo, você tem que fazer um bolo. Então, a sua missão é fazer o bolo. O propósito é como você vai fazer para conseguir os ingredientes para fazer esse bolo. Então, se você vai ter que ir no mercado comprar, quais são os ingredientes que você precisa para esse bolo. Então, o nosso propósito, ele nos leva à nossa missão. Uma outra coisa importante de esclarecer é que muitas vezes as pessoas, elas ligam a missão de vida ao destino profissional delas. Na maioria das vezes, essa realização da missão está atrelada ao profissional, mas não é necessariamente dessa forma, ou não precisa ser dessa forma. Então eu quero começar conversando com vocês a respeito de exemplos do que nós temos na vida. As coisas que eu mais atendo, os casos que eu mais atendo no consultório estão relacionados e atrelados à missão e ao propósito de vida. Por quê? As pessoas muitas vezes elas não têm muito claro aquilo que elas querem fazer, qual é a habilidade que elas têm. E daí vem uma dica. A missão ela está muito ligada àquilo que você tem, que você faz com facilidade no seu dia a dia, que para você não tem nada de dificultoso e que te traz um prazer enorme ao fazer aquilo. Então, por exemplo, essa habilidade de cozinhar. Então, se você tem uma habilidade de cozinhar, isso não pesa para você. Você fica feliz quando você cozinha. Para você é muito fácil olhar uma receita e só de olhar uma vez já fazer e desenvolver aquilo. Ou até mesmo de criar as suas próprias receitas. Então, a missão de vida, ela está muito ligado a algo que te dá prazer, que você faz com facilidade e que às vezes para o outro não é tão simples assim. Muitas vezes as pessoas também falam que a missão de vida ela precisa ser descoberta desde cedo. Não é necessariamente dessa forma. Tem gente que demora anos para descobrir qual é a missão de vida dela. E tá tudo certo, porque cada um tem o seu tempo. Mas o mais importante é você ficar atento aos detalhes. Então, um dos detalhes que você pode ficar atento é esse que eu te disse. Quais são as habilidades que você tem, coisas que você gosta de fazer, que te trazem alegria, que para você é muito leve, muito gostoso e que você fica extremamente satisfeito quando faz. Essa é uma grande dica. Daí nós precisamos verificar também que quando nós somos pequenos, nós podemos viver numa família onde a família ela enaltece as qualidades, aquilo que a gente apresenta que faz com facilidade, onde você é motivado a fazer aquilo que você faz muito bem, que é natural para você. Você pode nascer numa família onde você é incentivado a criar as coisas, ou você pode nascer numa família onde você é reprimido. E essas duas características de comportamento familiar podem influenciar em quem você é hoje. Porque se você veio de uma família onde tudo foi muito enaltecido, muito engrandecido e você foi muito estimulado, talvez você tenha mais facilidade para lidar com essa questão da missão de vida. Mas agora, se você foi reprimido, isso pode causar um grande trauma e hoje você não está conseguindo expressar aquilo que você realmente gosta porque a sua família não te dava esse apoio. Muitas vezes, quando a gente chega na adolescência, por volta dos 17 anos, você sofre uma pressão da família e da sociedade para que você tome uma decisão daquilo que você quer fazer para o resto da sua vida. E aí, qual vai ser a sua missão? O que você veio aqui para fazer? Qual vai ser a sua dedicação profissional? E olha que contraditório. Ao mesmo tempo que um adolescente, ele tecnicamente, para muitas famílias, ele não tem responsabilidade porque ele não se sustenta, ele tem que viver sob a custódia dos pais, ele tem que seguir determinadas regras, ele também tem que assumir a responsabilidade por aquilo que ele quer fazer para o resto da vida. E nem sempre as pessoas sabem disso. E como eu disse, não tem nada de errado não saber.
Só que isso causa uma frustração muito grande. E existe uma outra questão ainda. Às vezes, o adolescente ele é levado a tomar uma atitude e escolher uma determinada profissão porque alguém da família quer. Eu vou citar aqui vários exemplos de várias histórias que chegaram até mim, seja porque eu conheço as pessoas, seja porque convivo com elas, ou seja porque eu vejo essa história no consultório. Então eu vou dar um exemplo disso que eu acabei de dizer. Eu tenho uma amiga que ela sempre quis fazer arquitetura. Só que a família dela, o pai dela na realidade, dizia: eu quero que você entre numa faculdade pública e você faça ou advocacia, ou medicina, ou engenharia. Então você vai ter que escolher entre uma dessas três profissões, porque filho meu tem que ser advogado, engenheiro ou médico. Ele não era um sonho dele, pai, mas ele transferiu isso para o filho. E daí o que aconteceu com ela? Ela não pôde fazer arquitetura porque o pai fez tanta pressão e ela tem tanta ligação com a família e a informação, ou melhor, o apoio da família é tão importante para ela que ela acabou fazendo advocacia. Atua na área já há alguns anos, é infeliz, eu posso dizer assim, porque uma faculdade que deveria demorar 5 anos demorou quase 8, porque ela não conseguia se formar. E para tirar a OAB foi mais de 1 ano e pouco para conseguir fazer todo esse processo. E daí ela vive uma situação onde ela ganha muito bem, trabalha num bom escritório, mas ela não é realizada. E o que ela fala? Não, quando eu me aposentar, eu vou me realizar. Então perceba que ela está deixando para depois a conclusão da missão de vida dela. É uma escolha dela. Quais são as consequências disso? Um vazio muito grande, ela pode entrar em depressão, pode ser que ela não tenha tempo de viver essa missão de vida, a gente não sabe quanto tempo vai ficar aqui, não é verdade? Então isso causa uma certa frustração, apesar dela ter uma profissão de destaque, aonde ela também se destaca no trabalho, aonde ela tem uma boa posição financeira, mas ela não é feliz, porque ela não faz aquilo que ela ama. Outro caso, também de uma pessoa conhecida. Essa família era uma família de dentistas. Então, já vinha lá, o avô era dentista, a avó era dentista, todos na área da saúde. A mãe era enfermeira, o pai dentista, o irmão cirurgião dentista. E daí o pai disse: eu vou pagar a faculdade para você, mas você tem que fazer a faculdade de odontologia. Só que o sonho desse rapaz era ser músico, mas a família não aceitava o sonho dele. E daí lá foi ele fazer o raio da faculdade de odontologia porque era o que o pai ia pagar. Claro que ele reprovou no primeiro ano. O pai ficou bravíssimo e falou que não ia continuar pagando os estudos para alguma coisa que ele não estava dando atenção devida, que ele não estava se empenhando o suficiente. Daí depois de 1 ano então dele fazendo a faculdade infeliz e sendo reprovado, ele falou para o pai que ele ia trabalhar para garantir o próprio sustento, para fazer algo que ele gostava, porque ele quer fazer música. A família não aceitou muito bem, mas dessa vez, pelo fato de já ter passado por esse trauma, acabou aceitando de certa forma que ele tomasse essa atitude. Então agora ele está trabalhando e a ideia era, né, esse ano, mas agora já ficou para o ano que vem, entrar na faculdade de música. Percebam o quanto a família pode influenciar positivamente ou negativamente. E daí nós temos aquelas pessoas que, como esse rapaz, sabia o que queria. Como essa moça também sabia o que queria. Mas nós temos casos de pessoas que não sabem. E daí a família decide, ou senão a pessoa acaba sendo levada a tomar uma decisão de escolha profissional que às vezes ela não está conectada. Então ela começa a faculdade de psicologia, passa para pedagogia, vai para uma outra área e ela fica perdida, fica 2, 3 anos sem saber o que fazer. Eu tenho um outro caso de uma outra pessoa que eu conheço que ela trabalha há 12 anos dentro de uma empresa na área financeira. Também um cargo alto, um cargo grande, que ganha bem, realizada, ela está realizada nessa área financeira. Só que o que ela percebeu? Que ela passou algum período onde ela teve vários probleminhas de doença e precisou ficar afastada. E num desses afastamentos ele demorou uns 15 dias. E ela começou a perceber o quanto ela estava infeliz em pensar em voltar ao trabalho. Não porque ela não gostasse,
do trabalho. Não que ela não gostasse da empresa, mas ela estava se sentindo vazia porque ela não estava realizando aquilo que ela mais gostava. E ela sempre gostou dessa área de artesanato. Antes ela criava bonequinhos em biscuit, pintava, fazia vários trabalhos artísticos com barro. E ela deixou isso de lado na época que ela começou a trabalhar nessa grande empresa. E agora ela sentiu falta. Então, qual foi o jeitinho que ela arrumou? Nas horas vagas, ela conseguiu diminuir um pouquinho a carga horária de trabalho dela, e nas horas vagas, ela trabalha com isso. Começou como um hobby, um resgate de um grande hobby, aonde ela fazia para ela. Mas de repente os amigos começaram a ver, começaram a gostar e ela começou a vender o trabalho dela. Então hoje, à noite, aos fins de semana, ela dedica para esse hobby. Então ela está cumprindo a missão de vida dela, mas nesse momento ela tem o trabalho dela e ela diz: eu não quero abrir mão do meu trabalho. Neste momento eu não quero abrir mão do meu trabalho. E está tudo certo. Mas existem outros casos onde a pessoa ela chega num nível onde aquele trabalho dela já não faz mais sentido. Então eu tenho um caso de uma administradora de empresas, ela entrou como sócia de uma empresa e durante 18 anos trabalhou aí nessa sociedade fazendo aquilo que ela gostava. Até que ela sofreu um acidente e precisou ficar 3 meses afastada. E neste processo de 3 meses afastado, ela se lembrou de coisas que ela fazia quando ela era criança e que ela deixou de fazer. E essa missão de vida dela está muito ligada ao contato com os animais, porque ela sempre gostou muito de estar com animais, de ter animais. E ela foi criando um distanciamento disso e ela pôde resgatar quando ela ficou doente, porque ela tem vários animais em casa e começou a perceber o quanto aquilo era importante para ela. E de repente ela resolveu abrir mão dessa empresa na qual ela era sócia para montar uma outra empresa onde ela pudesse trabalhar com aquilo que ela gostava, que era, ela montou um pet shop. E tá tudo bem também, mas ela reencontrou a missão de vida dela e ela teve condições naquele momento de abrir mão de uma coisa em prol de outra e dedicar aquilo que ela realmente gostaria. Mas quais são os casos que mais aparecem dentro do consultório? São os casos das pessoas que não sabem o que elas vieram fazer. Tem muita gente que não sabe, que está perdida, que sente esse vazio enorme, essa angústia, esse desespero por não estar focado. E por que as pessoas não sabem o que elas vieram fazer? Primeiro, porque provavelmente elas não descobriram essas habilidades que elas têm. Ou porque foram muito pressionadas pela família, ou porque em algum momento da vida elas se desconectaram dessa essência com elas mesmas. Então elas estão desconectadas delas e elas não conseguem ter um direcionamento sobre aquilo que elas vieram fazer. Existem aqueles casos onde as pessoas elas até têm uma ideia do que elas gostam, mas elas ficaram muito tempo afastadas desse propósito. E daí voltar para isso requer um tempo e requer às vezes um investimento de tempo, de dinheiro ou de qualquer outra coisa. E a pessoa pode muitas vezes travar. E tem o terceiro caso, onde a pessoa ela tem mais claro, mais definido aquilo que ela quer fazer, que ela gostaria de fazer, mas que neste momento ela não tem ferramentas para poder sair, fazer essa transição de carreira, sair da onde ela está para ir para onde ela quer. E tá tudo bem também, porque leva um tempo para que isso aconteça. E qual é a forma das pessoas descobrirem, né, qual é a missão, ou se elas estão fazendo essa transição de resgatar o que elas já foram para o que elas são hoje e fazendo essa junção, ou para quem já sabe o que quer e está com dificuldade em fazer a transição de carreira. Para cada caso é um caso, para cada pessoa existe talvez uma abordagem diferente, uma forma diferente, terapeuticamente falando.
Às vezes a pessoa precisa de um processo de coaching para poder descobrir o trajeto dela. Às vezes a própria terapia é suficiente, porque quando você se autoconhece, fica mais fácil você identificar aquilo que você veio fazer, qual é a sua missão de vida. E quais são os seus propósitos para chegar na missão, qual o trajeto, né, o caminho que você tem que trilhar. Então, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Cada um vai ter a sua dificuldade, a sua habilidade, o seu potencial, adormecido ou não. Tem pessoas que precisam ser motivadas, tem pessoas que se automotivam, tem pessoas que precisam de desafios, tem pessoas que precisam que alguém ajude nesse trajeto. Então, existem vários tipos de pessoas e vários tipos de circunstâncias. E para cada uma delas, uma forma diferente e uma abordagem bem específica. E daí, qual é a minha dica para você? Nunca é tarde. Nunca é tarde para você fazer aquilo que você ama. Esse fazer o que ama pode ser profissionalmente, como eu disse, ou pode ser no simples fato de você ter uma habilidade de cozinhar, de desenhar, de pintar, de fazer jardinagem. Então, nunca é tarde para você começar. Dê o primeiro passo. Talvez o primeiro passo seja assumir para você mesma que você está perdida e que você não sabe. Talvez o primeiro passo seja tomar uma decisão de que agora talvez seja o momento de fazer uma transição. E eu vou dizer uma coisa muito importante. Nós estamos no ano do Sol, astrologicamente falando. E o Sol, ele fala muito, o Sol rege o signo de Leão, que é o seu brilho, o seu interior, fala muito a respeito dos prazeres que você tem na vida, sobre quem você é e sobre aquilo que você veio fazer. E no ano do Sol, isso fica muito exacerbado, começa a dar um comichão aqui dentro sobre o que você é e o que você veio fazer. E o Sol, ele ilumina tudo. Então, tudo aquilo que está escondido vem à tona. Eu diria que este é um ano onde muitas pessoas talvez entrem em crise se não estiverem fazendo aquilo que vieram fazer. Elas vão começar a se questionar e essa angústia, esse vazio, essa coisa mexida aqui dentro, ela vai vir à tona. Agora, se você está fazendo o que ama, a tendência de você brilhar e de você se sentir cada vez mais realizada é muito grande. Então, é um ano onde nós precisamos, de alguma maneira, olhar para esse foco da missão de vida, porque isso vai mexer com as pessoas de uma maneira geral. E, neste momento que nós estamos vivendo com relação à quarentena, talvez isso fique ainda mais forte, porque as pessoas talvez estejam em casa, trabalhando em home office e prestando serviço para uma empresa que não é bem aquilo que ela quer. E daí, quando ela tem um pouquinho mais de tempo de olhar para ela, isso fica ali, ó, latejando, cutucando, como se fosse um alfinetinho que fica te espetando. Então, gente, esse é o momento de olhar para você. Você não vai buscar essas informações externamente. Essas respostas não estão nos outros, estão dentro de você. É necessário um processo, muitas vezes o apoio de um profissional, para te ajudar a descobrir como você faz para alcançar essa sua missão de vida, caso você não tenha conseguido ainda. Ou para ajudar a descobrir qual é essa sua missão de vida. E para finalizar, eu quero contar um caso de alguém muito próximo que aconteceu recentemente, que eu posso compartilhar. Essa pessoa, desde criança mesmo, novinha, 7, 8, 9 anos de idade, sempre teve muita habilidade para desenho. Na adolescência, foi fazer um curso de desenho e fazia maravilhosamente bem esses desenhos. Só que por alguma razão, interna ou externa, ou ambas, essa pessoa ela acabou se desviando dessa linha, né, dessa missão de fazer os desenhos. E ela foi trabalhar na área administrativa. 20 anos depois, isso foi lá em 2000, então agora 2020, isso veio com força. Começou na realidade no final de 2019, quando ela foi desafiada aí a fazer um determinado desenho e reacendeu uma chama. E daí isso foi crescendo, crescendo, e agora ela está se permitindo
a trilhar esse caminho, um passinho de cada vez. Ela não abandonou a área administrativa dela, mas agora ela já se permite fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. E tá tudo bem também. Precisou 20 anos para que isso acontecesse? Precisou, mas é o tempo que ela precisava. Só que tem horas que o coração ele grita mais alto e daí você não tem mais tempo, precisa fazer. Talvez seja esse o seu momento. Talvez você que está me ouvindo esteja passando por essa transição e agora sua alma grita: o que eu vim fazer aqui? Quem sou eu e qual é a minha missão de vida? Se você quiser saber um pouquinho mais a esse respeito, entre em contato com as nossas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, se inscreve nos nossos canais e compartilha com quem você acha que precisa. Semana que vem eu volto com outro assunto.